Um detalhe que chama atenção, Herbert fez uma colocação aqui bem interessante, né? Houve um processo de desertificação lá atrás nos Estados Unidos e houve recuperação, né, do solo. Atualmente, nada comprova que do processo de desertificação o solo venha a se recuperar depois. Porque o que é a desertificação? É a esterilização completa do solo. Certo? Quando ele perde totalmente a matéria orgânica. Então, no caso, não tem um processo de revitalização desse solo a curto prazo. É uma possibilidade de realmente de se criar um deserto permanente. Né? Permanente. E sabe por quê? Porque o solo ele só se recupera se ele tiver novamente matéria orgânica. Como é que ele vai ter matéria orgânica se ele ficou árido? Uhum. E o que é um solo árido? É um solo totalmente seco. Então não adianta você ter no solo matéria orgânica sem ter água, certo? Porque o solo precisa de 4 elementos para que ele possa produzir. Dos 4, 3 são indispensáveis. A matéria orgânica, né? Água e oxigênio. Então, sem água não tem oxigênio, certo? O solo, por mais poroso que ele seja, ele não tem como se oxigenar. E, detalhe importantíssimo, é a questão da própria decomposição de vegetais e animais que não vai acontecer na área. Por quê? Porque como é que uma área vai ter vegetal se não tem água? Como é que uma área vai ter uma fauna sem ter água? Quer dizer, o solo está totalmente eliminado. Aí o que é que isso pode implicar? No desequilíbrio econômico da região. A área de solo desertificado, a população vai embora. E aí, tchau. Aí pronto, acabou a economia. Você vê Agora que já sei. as economias que estão sobrevivendo, entre aspas, bem, elas estão sobrevivendo por causa de outras commodities, como, por exemplo, os Emirados Árabes, que sobrevivem bem num deserto por conta do petróleo. Exatamente. Mas aí é uma outra fonte econômica. Você Isso, tem um petróleo exato. para poder... Totalmente diferente da agricultura, tá entendendo? Mas você sabe o que me incomoda nisso tudo, Jaci? É que lá é considerada a melhor terra do Brasil. Onde está acontecendo isso é o chamado solo roxo, terra roxa, em que se dá qualquer coisa. Que se plantando tudo dá, como se diria a carta de caminha. Mas e aí? Olha, mas Como é que reverte ou impede um processo como esse? Mas vamos por etapa aqui. Vamos lá. Certo? É muito importante. Só um registro. Pois não. O Dust and Bowl aconteceu nas planícies do Mississippi, na década de 30. Nos anos 50, eles ainda estavam lutando para recuperar. E começou dessa forma, com essas chuvas chamadas chuvas de grande poeira, de grande carga, de 1 quilômetro de altura. Então você vê que o Brasil repete um erro que já é estudado, inclusive, pela geografia e pela história. Agora só que um desequilíbrio num ambiente como é o ambiente norte-americano é uma coisa. É verdade. Certo? Num país como o nosso, desinformado... Ele tendia a ser pior. Exatamente. Desinformado e, acima de tudo, né, com interesses escusos de uma elite que não se preocupa com o meio ambiente, é outra história. Né? E com relação ao solo amazônico, a gente precisa entender uma coisa. Nós temos a mata de terra firme, que é aquela área mais elevada, aonde estão produzindo soja, certo? Aonde estão produzindo soja, essa mata de terra firme, Mata ciliar, é isso? Não, ainda não é a mata ciliar. A mata de terra firme, ela fica na porção mais elevada, né, do perfil topográfico amazônico. Então, Perfeito. É aí onde está existindo o que nós chamamos de arco do desmatamento. Só para vocês terem uma ideia, nesse arco do desmatamento, né, o que já foi desmatado lá corresponde a 40 campos do Maracanã, se você colocasse um ao lado do outro. Minha né? nossa senhora. Isso é uma coisa absurda, certo? E outra coisa, a mata ciliar que você cita é a chamada mata de várzea, que é a chamada mata ribeirinha, que está nas margens dos rios. Mais fácil, etc. Exatamente. Que quando há enchentes lá, porque como o clima é tropical, é equatorial, então chuvas são abundantes e ultrapassam 2.000 milímetros anuais, né? Então há muitas cheias lá. Então essa mata é encoberta pela água. Mas quando há um descenso na vazão dos rios, então consequentemente essa mata aflora, certo? Aí também
vai ser exatamente alvo do agronegócio, certo? Da commodity, principalmente da soja. Hoje, a nossa maior commodity é a soja. Certo? Inclusive, vegetal, o nosso melhor comprador é a China. Isso, exatamente. E aí... Estão vendendo para comunista, Leonardo? Estamos. Há muito tempo, né? Estou sem entender, a minha cabeça, né, fica meio Há fora muito de tempo. sintonia. Inclusive, nosso principal parceiro comercial é comunista. Mas não dizem aí que comunista é isso, aquilo, eu não entendo. Eu vou deixar o professor Jaci É. depois explicar. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão Os porcos e a soja chinesa. dos comunistas que tanto falamos dele, para concluir esse raciocínio da questão do solo da Amazônia. E aí tem a chamada mata de Igapó, que é aquela mata que é mais úmida. É aí aonde a gente considera o solo da Amazônia pobre. Pode parecer ironia, né? Mas não é. É uma coisa absolutamente concreta, né? É coesa e é coerente, certo? Por que a gente diz que o solo da Amazônia é pobre? Porque ele é muito úmido. Então, se você desmata, não tem como você repor, não. Porque o solo ele não consegue segurar a semente. Para você reflorestar, você tem que plantar a semente. Como é que a semente vai segurar num solo úmido demais? Isso, Né? exato. Aí vem aquela pergunta, Léo. Mas como foi que essa floresta surgiu num solo pobre? Né? Ora, quando ela surgiu há milhões de anos atrás. E a umidade não era tão grande quanto é hoje. Sem falar que a fauna ela tem um papel muito importante nessa tem. parte Exato. de disseminar as sementes ao redor da floresta. né? Exatamente. Por exemplo, né? E outra coisa, a própria floresta, ela tratou de produzir a umidade que tem hoje, certo? Professor, tem até uma colocação que diz que não é que chove porque tem floresta. Ou não é que vai chover por causa... Tipo assim, não tem floresta onde chove, né? É onde tem floresta que vai chover. Então, é a floresta que causa a chuva. Exatamente. Porque existem dois processos. De evaporação, né? Que é direto das águas dos rios, né? Em contato com a questão da temperatura, né? Solar. Uhum. E a evapotranspiração, que essa é ligada diretamente da floresta, certo? E aí é onde nós temos, dentro do Brasil, a principal massa de ar, que é a massa equatorial continental. Faz chover, inclusive, no Nordeste. Faz chover em parte no Nordeste, porém, na época de verão, no Brasil, certo? Porque a massa mesmo que atua no Nordeste é a massa equatorial atlântica, ok? Então, é preciso que a gente entenda, de uma vez por todas, que a Amazônia, ela é um ambiente, um ecossistema que precisa ser preservado. Porque, senão, nós iremos desequilibrar o clima planetário inteiro. Por que é que a Europa está preocupada? Né? Principalmente a França, que hoje o Acordo de Paris, né, que é o tratado que substitui o Protocolo de Quioto, né, ele é viabilizado dentro da França. Por que é que a Europa se preocupa com a Amazônia? Porque a Europa e o mundo sabem que a Amazônia é um patrimônio do planeta Terra. A Amazônia não é um patrimônio Não é mais do Brasil. a questão apenas de riqueza, né, professor? Não se trata de riqueza, não. Se De acontecer sobrevivência. É a questão de sobrevivência Exato. e de futuro, né? Sobrevivência do planeta. Exato. Mas precisamos Vai entender. dar ruim para todo mundo. Exato. Vai, E, Léo. e precisamos entender, gente, que o desenvolvimento sustentável, ele precisa, Léo, ser colocado em evidência, porque a nossa preocupação não é com a geração de hoje. Eu não estou preocupado com a Sucena, não. Certo? Ela está sobrevivendo. Eu não estou preocupado com o Herbert Melo, não. Vamos Certo? sobreviver, né? Nós vamos, pelo menos, escapar. A preocupação nossa é com as gerações futuras.